Oi amiga, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre transição de comprimento ou progressão de camadas. É um conteúdo um pouco mais avançado, mas que você também já consegue utilizar no seu dia a dia para fazer um trabalho mais perfeito, né? Aquele efeito conhecido como top line, tá? Muito usados nos campeonatos também, mas nada impede em um dia que a gente estiver mais inspirada e tudo mais, a gente possa utilizar no nosso dia a dia também. Então, como funciona essa técnica, gente? Então, nós, né, as clientes, temos várias camadas de cílios, certo? E aí, para fazer esse efeito top line, né, que vai permitir que as camadas inferiores alcance as camadas superiores, assim criando esse efeito de linha perfeita. Então, aquele trabalho bem visivelmente perfeito, tá bom? Existem clientes que vai ter mais camadas, algumas vai ter um pouco menos, mas no geral a gente tem aí pelo menos umas 3 camadas, principalmente na linha mais central dos olhos delas, tá? Nos cantos já vai ter menos camadas, então a gente não precisa usar muito essa transição de tamanhos aqui, ok? Então aqui, esse mapping é um mapping boneca, né? Então aqui o tamanho maior que a gente tem nesse quadrante aqui, né? É o tamanho 13, certo? Aí tem o 12, o 11 e o 10 na parte externa e na parte interna a gente vem do 12, 11, 10, 9 e 8, certo? Então aqui a gente vai dividir mais essa parte central mesmo e fazer essas transições de camadas e de comprimentos, tá? Então aqui a gente coloca no topo o número 13, depois na camada do meio eu vou colocar o número 12. Então esse número 13 a gente vai colocar na camada inferior do olho da sua cliente, tá? Essa primeira camada que tem. O número 12 eu vou colocar na camada do meio, certo? E o número 11 eu vou colocar naquela camada de cima, aquela camada mais próximo do topo do olho da cliente, tá bom? Aí eu coloco aqui, então o número 13 eu vou colocar 13, 12 e 11, né? Na linha central aqui. Nesse quadrante aqui do número 12, dos dois lados, eu vou colocar o 12, o 11 e o 10. Depois eu coloco o 11, o 10 e o 9, tá? Então lembrando que esse número maior a gente coloca nessa camada, a primeira camada aqui de baixo, tá? A mais longe da gente e a primeira quando a pessoa abre o olho. E o número menor a gente vai colocar naquela camada de cima. Assim que ela vai abrir aquele olho, vai ficar esse efeito top line, essa linha perfeita, ok? Aí no comecinho aqui, o tamanho 8, 9, 10, a gente não vai precisar fazer essa transição, tá? A não ser que sua cliente tenha muitas camadas também nessa parte, mas geralmente não tem. Então, geralmente vai ser mais na parte central dos olhos dela mesmo, tá? Aqui nesse mapping esquilo, a gente também vai trabalhar da mesma forma. Então, aqui, na linha aqui do topo da sobrancelha, né, a gente vai usar esse tamanho maior, que é um 13, que eu coloquei aqui. Então, vai ser o seguinte, 13 nessa camada primeira aqui, a inferior, o 12 na camada do meio e o 11 lá no topo, tá? Assim que ela abrir os olhos, vão estar todos do mesmo tamanho, ok? Então, eu coloco essa transição nesse quadrante maior e os dois quadrantes do lado também. Eu coloquei aqui 12, 11 e 10, 11 e 10 e a última camada não precisa. E aqui a parte interna eu coloco 12, 11, 10, 11, 10 e 9, coloco aqui 10 e 9 e o 8 e o 9, que é o cantinho interno, também não vai precisar, a não ser que a sua cliente tenha realmente bastante cílios. E aí você pode trabalhar essa transição de camada em todos os quadrantes, tá bom? Mas geralmente a gente fazendo mais nessa parte central, que é onde consiste em ter mais camadas mesmo, já vai ficar esse efeito top line, tá? Esse é um trabalho um pouco mais avançado, mas que se você praticar bastante, você consegue incluir no seu dia a dia também.